A paz do Senhor Jesus, boa tarde, amados irmãos, amigos, como vocês estão hoje? Dando sequência aqui, nessa série de mensagens nessa tarde, nós vamos entregar agora a quinta mensagem, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, nós vamos ler até o versículo 8 apenas, cujo tema, um cântico de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. Isso mesmo, um cântico de adoração e de exaltação ao nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8, assim nos fala a palavra de Deus. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, os que tropeçavam foram cingidos de força, os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. E até a estéril deu à luz 7 filhos. E a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer da sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. O Senhor abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde uma altura exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Então, aqui vemos um cântico de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. Meus irmãos, Ana, existia um homem ali em Ramataim Zofim, chamado Eucana. E esse homem, ele tinha 2 mulheres. Era costume ali da época ali. Não que Deus aprovava, mas era a cultura deles. Uma chamava-se Ana e outra Penina. A Ana era a preferida dele, era a primeira, sempre tinha uma preferida. A outra era como se fosse a concubina, né, que eles falam. Só que a Penina deu muitos filhos para Eucana, porém Ana era estéril. E Israel era vergonhoso. A mulher, ela era honrada quando tinha filho, mas quando ela não tinha filho, ela era desonrada. E quando eles iam para adorar, ano a ano, iam num templo para adorar o Senhor, que eles caminhavam até lá para adorar, era essa segunda mulher, essa Penina, zombava, fazia graça dela. E Ana ia lá, ia para o templo orar ao Senhor. Tanto que ela orava, que o sacerdote já estava um pouco velho já, achava que ela estava embriagada. E ela falou: não, eu estou com minha alma amargurada, porque ela estava lutando com Deus na oração, porque era humilhada pela outra esposa do Cano, do esposo dela, que não tinha filhos. E ela votou um voto ao Senhor, que se o Senhor lhe desse um filho varão, que ela ia consagrar ao Senhor desde criança. E Deus atendeu a oração de Ana. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, que você está em aflição da vida, com a luta, com a prova, você está orando, está achando que Deus não está ouvindo, Deus está ouvindo a sua oração, tá? Quero te falar isso aqui em nome de Jesus. O mesmo Deus que ouviu a oração de Ana, você é uma filha dele, um filho dele, você tem temor dele, você está passando uma luta tremenda, você está orando, Deus vai te ouvir. Deus ouviu a Ana, ela estava aflita, ela estava amargurada, triste. E aqui nesse texto que nós lemos aqui, é o cântico de Ana. Por isso que eu falei aqui, é um cântico de adoração e exaltação. Por quê? Porque Deus atendeu a sua oração. Deus ouviu a sua oração. Vamos falar algumas coisas aqui do que Deus tem para te abençoar também a sua vida. O que ela fala aqui? Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou
exultou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então o meu coração se alegra. Por quê? Porque Deus ouviu a sua oração. Deus viu a amargura de Ana, mas viu também a sinceridade dela. E ela fez um voto, né? Fez um voto ao Senhor, que se o Senhor ouvisse a sua oração, desse um filho a ela. E ela pediu um filho para ser sacerdote. E Deus deu-lhe um filho homem, como ela pediu. E ela disse que ia consagrar o ministério. Tinha que ser homem, porque o ministério não era sacerdote, era homem, igual o ministério apostólico das igrejas aqui. Jesus chamou só homens para ser ministro do Evangelho. E Deus ouviu a oração dela e ela cumpriu. E ela então está aqui adorando o Senhor, né? Ela fala assim também: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Então ela diz: Senhor, não existe outro santo como o Senhor não, Pai. Só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus. Não há outro fora do Senhor. Não há nenhuma outra rocha senão o nosso Deus. E ela fala mais: não multipliqueis palavras de altivez, nem saia das coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento. Aqui é para quem gosta de reclamar, né? Na prova, na dificuldade, começa a sair palavras de altivez, de soberba, como se Deus, como se as pessoas fossem culpadas daquela situação. Tem pessoas que vão atribuir os outros a sua situação. Não. Temos que reconhecer que nós somos pecadores, falhos, e temos que adorar o Senhor, orar e adorar na dificuldade. E ela fala aqui: não multipliqueis palavras de altivez, nem saia da vossa boca coisa arrogante, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, porque Ele conhece todas as coisas, Ele vê o nosso coração, porque dele são as obras pesadas na balança. Ele faz justiça também. Balança fala de justiça. Pesos, dois pesos medidos não existe para Deus. Ele é justo. O arco dos fortes, versículo 4, foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Aí ela está falando que quem estava se achando muito forte, né, agora passa a ser humilhada. E os que tropeçavam, no caso ela, que estava claudicando, sofrendo, chorando com amargura, mas que Deus que cingiu de força. Agora Deus atendeu a sua oração. Ela tomou novo ânimo, nova coragem, nova disposição para viver. Versículo 5. Os fartos se alugaram por pão, né? Quem tinha muito, se não dá glória a Deus, vai ser humilhado. E cessaram os famintos. E quem era faminto agora tem pão para comer à vontade. Até a Esther deu luz. Opa, agora falou dela. Eu creio que ela não teve só Salomão, ela teve outro, Salomão, desculpa. Ela não teve só Samuel, ela teve outros filhos. Deus acrescentou além do que ela pediu, né? Até Esther deu à luz 7 filhos, ó. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu, né? E quem tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Ele faz descer sepultura e faz subir dela. Então, temos que adorar o Senhor, porque a vida pertence a Ele. Se Ele quiser, Ele tira a vida de qualquer pessoa hoje. Mas também, Ele também dá, né? Até o morto, na Bíblia, Ele fez ressuscitar. Jesus fez ressuscitar. E também é um profeta, Deus foi usado. Até quem estava morto, Deus quis e deu vida. A pessoa voltou a viver. Então, Deus é aquele que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura, mas faz também subir dela. Ó, ela estava cheia do Espírito de Deus aqui. Para Deus, até a pessoa que está na sepultura, se Ele chamar, vai sair da sepultura, porque Ele é Deus. O Senhor empobrece e enriquece. Ele abaixa e também exalta. Então, quem tem riqueza, não deve se exaltar não, porque de repente o dia pouco pode ficar pobre. Lembra de Nabucodonosor? Era rico, milionário, poderoso. Deus fez ele pastar igual animal no campo, para ele aprender a adorar Deus como o único Deus verdadeiro, que ele achava que ele era Deus. É isso, pessoal? Então o Senhor empobrece e Ele enriquece. Ele que dá riqueza às pessoas, também tira se Ele quiser. E Ele abaixa e também exalta. Se Ele quiser humilhar alguém, Ele humilha. Mas se Ele quiser exaltar também, Ele exalta. E aí termina no versículo 8, né? Levanta o pobre do pó, desde o monturo, exalta os necessitados. Como é que está a sua vida hoje? Eu estou falando para alguém aqui que está humilhado, passa uma situação difícil, desempregado. De repente, uma época teve muitos bens, hoje está quebradinho. Mas olha aqui, ó. O Senhor levanta o pobre do pó
e desde o monturo fala no lugar de lixo mesmo, jogado lá embaixo, na humilhação, na pobreza, e exalta o necessitado. Então Deus, meu amado, essa palavra é para você que está passando uma fase difícil na sua vida aqui. Se você se humilhar igual Ana e buscar e orar, Ele vai tirar você daí dessa pobreza, seja no sentido material até espiritual. Um dia você for usado por Deus, você está encostado. Deus vai tirar você lá de baixo, vai colocar você assentado no meio dos príncipes, no meio dos obreiros. Você vai ser um pregador, vai ser um mensageiro de Deus. Se você fizer igual Ana, não reclamar da situação, hoje em dia as pessoas veem que tem a tendência de atribuir aos outros seus problemas, querer culpar sempre o irmão, o filho, o pai, o vizinho. Mas você chorar, fazer igual Ana, ir ao templo, não abrir, não falava a palavra, tanto que você achou que ela estava embriagada. Ela não falava a palavra, mas falava o coração para Deus, e Deus viu as lágrimas que ela derramou, e Deus atendeu e lhe deu um filho varão, como ela pediu, e ele foi consagrado, e ele foi um dos profetas mais usados por Deus. Além de profeta, ela pediu um sacerdote. Além de sacerdote, ele foi profeta e foi juiz. Ela pediu um homem para consagrar no trabalho o tempo, para ser um sacerdote. E Deus deu mais ainda. Deus fez ele sacerdote, Deus fez ele profeta e juiz, Samuel. Um dos homens mais honrados por Deus, um dos profetas mais honrados do Antigo Testamento. Fruto das lágrimas de Ana, que foi a sua mãe. E você que está numa situação difícil aí, que está recebendo essa palavra, que Deus colocou em nosso coração hoje para trazer a última mensagem hoje da série de 5, para abençoar a sua vida, para você crer que Deus vai mudar o seu quadro, que Deus vai reverter, e muitos vão se surpreender com aquilo que vai acontecer, com a virada que vai acontecer na sua vida, porque o mesmo Deus de Ana, que ouviu a sua oração, é o Deus que também está vendo a sua situação. Se você glorificar Ele, se você não reclamar, se você ficar firme na fé, orar o Senhor, consagrar a Ele, Ele vai te honrar, Ele vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Amém? Deus falou seu coração? Então compartilha. Curte aí os nossos vídeos também, nos ajude a trazer mais engajamento no canal. Compartilha, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva hoje ainda no canal. Que Deus te abençoe. Boa tarde, um forte abraço.